Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos podem assentar-se. Queridos irmãos, é a minha alegria poder esta noite estar aqui com os irmãos para juntos meditarmos na palavra do nosso Senhor, e nós o faremos conforme é o tema para essas próximas semanas, seguindo assim essa orientação tão especial, tão específica que nós recebemos para a ocasião desta terça-feira, permitindo o Senhor Jesus na próxima semana, na próxima terça-feira, a irmã Ana, e depois na outra terça-feira, se Jesus assim permitir, novamente eu, tratando com os nossos irmãos esse tema do ativismo à comunhão. Irmãos, a ideia não é da nossa cabeça, é da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, nos diz, nos fala que devemos nós ter um procedimento, convicções, propósitos dentro da casa do Senhor, uns com os outros, e para tanto, nós vamos recorrer àquele que, sem dúvida alguma, é o exemplo mais fiel, mais bem acabado de como nós, a Igreja do Senhor, devemos nos portar. Por isso eu convido os meus irmãos para que vamos juntos ao livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando leremos a respeito da rotina cotidiana da Igreja Apostólica. Atos, capítulo de número 2, nós leremos a partir do versículo 42. Atos 2, 42 e seguintes diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada qual havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor àquela igreja os que se haveriam de salvar. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós nesta noite vamos tratar a respeito deste tema e vamos começar observando aqueles que são os assuntos, os tópicos preliminares para ele, para que possamos compreender qual é o desafio que temos ao estudarmos a nossa própria postura, que não pode ser do ativismo, mas precisa ser para a comunhão com os nossos irmãos. Então, há algumas perguntas que nós precisamos responder. Nós vamos começar a responder aquela que certamente é a mais fundamental, a mais essencial de todas aqui: definir o que é a Igreja do Senhor. A partir do momento em que eu souber o que é a Igreja, minha postura com relação a ela muda. A partir do instante em que eu compreender os motivos pelos quais nós nos nomeamos Igreja do Senhor, é certo que eu passarei a tratar a casa do Senhor de outra forma, sabendo por que é que o Senhor nos congrega e mais do porquê, como Ele assim nos faz, como Ele nos reúne em si e uns para com os outros. Nós haveremos de despertar para o fato, irmãos queridos, de que temos algo muito precioso, recebido não pelo nosso mérito, mas porque o Senhor nos dá e escolhe nos conceder, e assim cuidaremos melhor disto. Essa igreja apostólica recebeu do Senhor Jesus, ali no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, uma orientação muito específica: permanecer em Jerusalém, até que do alto aquela igreja fosse revestida de poder. O que aconteceu em Atos 2.
E naquele instante de Atos 2, nós temos o que teologicamente, historicamente, biblicamente, é a inauguração da igreja. Entre o momento em que o Senhor Jesus foi assunto aos céus e o instante em que a igreja, aqueles 120 primeiros crentes, receberam o Espírito Santo, eles permaneceram orando por quase um período total de 2 semanas, um pouco menos que isto. Mas, irmãos, observe aí a primeira demonstração para nós do que é ser igreja e da diferença que há entre abraçarmos ativismo, que eu já vou explicar aos irmãos o que é, e nos envolvermos com as atividades, porque são duas coisas bem distintas. Aquela igreja teve como período que antecipou a sua inauguração um despertamento para o desempenho de uma atividade específica determinada pelo Senhor. Aqueles crentes, irmãos, não é que não soubessem o que iria acontecer. Sabiam, porque Jesus falou: recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então eles sabiam pelo que esperar, sabiam o que estavam aguardando. Porém, nenhum deles sabia exatamente como isso ia acontecer. Se fosse nos dias de hoje, estivéssemos nós às vésperas de uma inauguração, irmãos, nós íamos colocar um cartaz na rua, não íamos? Iríamos fazer uma boa de uma campanha no Instagram, e problema algum em fazer campanha e divulgar no Instagram. Mas, irmãos, quando nós abraçamos isso, essa divulgação, essas propagandas, como sendo a tônica das coisas que fazemos, é quase imediato que abandonamos a atividade e entramos no ativismo. A igreja recebeu do Senhor uma orientação: ficar em Jerusalém, perseverando em oração, até ser revestido pelo Espírito Santo. E foi o que aqueles irmãos fizeram, dedicaram-se àquela atividade. Mas observemos bem que nestes versículos, 5 versículos que lemos de Atos, capítulo 2, existem algumas características que definem esta igreja. E, irmãos, sei que não era preciso dizer, porque todos nós sabemos disso, mas também não custa nada que lembremos. Ser igreja não tem a ver com o templo, não tem a ver com a reunião, não tem a ver com a instituição. Ser igreja tem a ver com a identidade espiritual que nós não obtemos, nós recebemos, porque o Senhor a dá a nós. Ora, mas de que forma a nossa identidade cristã incorpora-se em nós, dá-se em nós, forma-se em nós? De que maneira nós entendemos, descobrimos ser e passamos a atuar como igreja do Senhor? Primeiro ponto: a igreja persevera na doutrina. Irmãos queridos, eu louvo a Jesus por esta congregação em especial. Eu me lembro, quando eu tinha por volta de 12 ou 13 anos de idade, meu professor da escola bíblica dominical era o presbítero Aldecir, e ele disse algo e imediatamente eu concordei com ele. E os alunos todos também. Ele disse para nós: mas é uma bênção que nós façamos parte das Assembleias de Deus, uma das igrejas que tem a sua doutrina muito bíblica e fundamentada. Irmãos, eu tenho essa certeza no meu coração até hoje. Mas eu louvo a Jesus não só pela nossa denominação, eu louvo a Jesus pela nossa congregação. Os irmãos já viram a riqueza de professores que temos aqui, as aulas de escola dominical. Domingo eu não pude estar aqui na igreja, mas de tanto que a minha esposa falou, eu fui assistir a pregação do nosso pastor. Irmãos, é uma bênção. Nós temos uma igreja que persevera na doutrina. Aí está o que nos define e o que dá identidade a nós: conhecer a palavra do Senhor. Mas atenção, que não é só conhecer, é perseverar.
é insistir, é persistir, perseguir esta doutrina. Ora, a partir do momento em que eu tenho esta decisão e este relacionamento para com a doutrina do Senhor, imediatamente vem a nós o segundo ponto, que além de perseverar na doutrina, também estavam aqueles crentes perseverando na comunhão. Talvez uma leitura apressada nos faça perder isso de vista, mas eu chamo a atenção dos irmãos ao versículo 42. Eles não perseveravam só na doutrina, eles perseveravam na doutrina e na comunhão e no partir do pão. Queridos irmãos, perseverar na doutrina, eu digo aos meus irmãos que é algo que faz muito bem à minha alma, ao meu espírito e, irmãos, também ao meu intelecto. Eu gosto de estudar. Agora, perseverar na comunhão, Jesus, é uma coisa um pouquinho mais difícil. Em casa é sabido de nós todos lá, da irmã Ana, do irmão Estevão, da irmã Amy e de mim, que eu sou menos afeito a conversar, sou menos social. Irmãos, quando eu sento no banco do avião para viajar, o que eu peço é para não sentar nenhum tagarelo do meu lado, porque eu quero ficar quietinho. Mas veja só que a palavra do Senhor nos está dizendo que aqueles crentes perseveravam na comunhão. Eles insistiam, irmãos. Eles persistiam na comunhão. Esta comunhão tem o desafio de que nos suportemos uns aos outros em amor, de que nos perdoemos, de que nos aproximemos, de que façamos nós, tantas vezes, aquilo que quem está ao nosso lado não parece tão disposto a fazer. Perseverar. Agora, que interessante é, e daqui a pouco vamos definir o ativismo, que nós, por vezes, jogamos sobre as muitas atividades, os muitos eventos, as muitas ocorrências, o muito calendário, a solução para a comunhão. E, irmãos, uma agenda cheia está longe de ser capaz de provocar entre nós comunhão. Porque a comunhão se faz por perseverança, por proximidade, por relacionamento, não por evento, não por agenda, não por promoção de qualquer tipo de compromissos dentro da igreja. Perseverar na comunhão. Quando eu tinha por volta de uns 17 ou 18 anos de idade, eu estava tentando me achar na casa do Senhor. Até aquele momento, eu houvera participado muito ativamente da banda de música, tocava trompete, se precisava, tocava guitarra na igreja. Muito cedo, meu pai, como bom pai assembleano faz com seu filho, coloca o filho para aprender os instrumentos na casa do Senhor. Mas eu ia chegando aos 18 anos e eu olhava e pensava assim: ô Jesus, eu não quero passar o resto da minha vida tocando na igreja, como se fosse coisa ruim, né, irmãos? E não é, é coisa boa, mas cabeça de adolescente, né? Então eu estava ali tentando me encontrar, e na minha cabeça eu dizia: ô Jesus, o que eu quero mesmo é dar aula na escola dominical, o que eu quero é ser pregador, o que eu quero é ser professor, eu quero ser pastor. Irmãos, eram as minhas aspirações. E eu fui conversar com um irmão da igreja, mais experiente que eu, um dos nossos pastores, e aquele pastor disse para mim: meu filho, por que você está com essa sensação de estar deslocado? Você está atento demais ao tipo de atividade que faz e pouco atento à necessidade da igreja. Envolva-se com a necessidade. E quando você prestar atenção àquilo que na igreja é uma necessidade, o senso de utilidade vem. Não escolha o que você vai fazer, faça aquilo que a igreja precisa que seja feito. Irmãos, é o que eu tenho trazido em meu coração desde então. Mas que conselho abençoado! Resumindo o que aquele obreiro me disse, ele assim me falou:
envolva-se. Mas não é com o ativismo, envolva-se com as necessidades. Persevere. E eu volto a enfatizar aos meus irmãos, perseverar no que diz respeito à comunhão, irmãos, é um desafio. Mesmo para aqueles de nós que naturalmente são mais falantes, mais simpáticos, mais receptivos, porque todos nós temos em nosso coração, na nossa cabeça, certos limites, temos certa tolerância a umas coisas, uns mais, outros menos, e no relacionamento e na comunhão, nós somos desafiados nestes limites. Agora observem bem que o texto bíblico diz: perseveravam na comunhão, insistiam, permaneciam. Aqueles crentes estavam perseguindo este alvo. Quando nós viemos congregar aqui com os irmãos, ainda estava conosco aqui o pastor Enoque. E era a primeira vez em algumas décadas que tanto eu quanto a irmã Ana iríamos congregar em congregação. Irmãos, eu na verdade me lembro de ter sido de templo sede a minha vida inteira. E templo sede é um ritmo diferente do ritmo de congregação. Não estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. E aí, quando chegamos aqui, comecei a perceber, rapaz, o ritmo aqui é diferente, mas é gostoso. Um pouco menor, e aí, querendo ou não, eu tenho que sentar do lado do meu pastor. Porque no templo sede, irmão, é tanto obreiro se acotovelando no púlpito, não é? E eu tinha o costume, sempre tive a minha vida inteira, minha esposa sabe, de catar a última cadeira na última fileira, lá no cantinho, para ninguém mexer comigo, irmãos. Quando eu vou pagar pedágio, agora não paga mais, né, que tem aquele sem parar, eu fazia questão, irmão, de dar o dinheiro trocado para não dar motivo do cobrador falar comigo. Eu sou assim. Então gostava de ficar lá no último canto, na última cadeirinha. Irmãos, aqui não tem canto, não tem fileira de trás, é todo mundo juntinho. E aí, de vez em quando, eu digo para a irmã Ana em casa, é bom ser pastoreado, não é? É bom ser notado pelo pastor. É bom quando o pastor passa por nós e, de fato, ele percebe a nossa falta. E é bom que nós começamos a sentir a falta dos nossos irmãos também. Perseverar na comunhão. Irmãos, outra vez eu digo, eu louvo a Jesus por esta congregação. Perseverar na comunhão. Louvo a Jesus que mesmo eu sendo assim mais recolhido, todos os meus irmãos aqui perseveram em me abraçar e em me cumprimentar. Deus abençoe aos meus irmãos por isto. Mas esta igreja perseverava na comunhão, no partir do pão, o que significa insistir em perceber quais são as necessidades. A partir do momento em que nós identificamos o que é necessário, nós nos tornamos úteis. Mas era só nisso? Não. Aquela igreja perseverava e insistia nas orações. Aquela igreja tinha um propósito. E ela houvera aprendido do Senhor, ainda em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que deveria insistir em oração. Alguns domingos atrás, o nosso pastor apresentou-nos a todos nós aqui algumas metas, alguns planos, alguns desafios, e eu sei que os meus irmãos, tanto quanto eu, notaram que parte substancial destas metas envolve orar, e a outra parte não pode ser alcançada se não orarmos. Perseverar. Queridos irmãos, eis aí algo que exige de nós insistência. Que ninguém dobre os joelhos disposto a não perseverar na oração. Tudo cooperará contra. É as costas que doem, o joelho que incomoda, as distrações ao redor, o barulho, é a hora em que a casa resolve ficar agitada, em que o telefone toca, em que a visita chega. Parece que tudo resolve acontecer na hora em que nós decidimos orar. E de madrugada,
também vem sobre nós o sono, o cansaço, a sede, o frio, o desconforto, mas nós temos uma igreja que decidiu perseverar, insistir, perseguir o seu relacionamento com Jesus. Irmãos, eu estava conversando com um pastor, amigo meu, há cerca de uma semana atrás. E nós estávamos falando sobre os desafios que, neste caso, ele e eu e outros irmãos que estão sempre a viajar, não por causa de ministério, talvez a sua viagem seja por trabalho. Mas nós que estamos sempre viajando, estamos longe da família por estas viagens, estávamos conversando e dizendo do como é desafiador para nós o quarto do hotel quando nós saímos para viajar. Se estamos lá, irmãos, com os nossos filhos, às vezes eu posso para uma dessas viagens e levo o Estevão comigo, mas o Estevão está em idade escolar, não dá para ir em todas. Às vezes eu vou acompanhado da irmã Ana, mas se a gente tira a irmã Ana de casa há muito tempo, a coisa fica doida em casa, não é? Então também não pode. Eu faço a maior parte dessas viagens só. Irmãos, como o quarto do hotel nos desafia. No quarto do hotel nós sentimos cansaço, desânimo, a disciplina é corroída. E estava conversando com este companheiro, esse pastor, e ele estava dizendo como foi difícil para ele, por algum tempo, nas suas viagens, aprender a manter-se perseverante com a sua disciplina espiritual, estando ele só. Perseverar. E eu comungo dessa mesma luta que ele tem. Irmãos, quando estamos sozinhos, tudo disputa a nossa atenção, e nessas viagens, inclusive o cansaço, a fadiga, aquilo drena de nós as forças, mas você só tem uma opção, se quiser sair bem nesse desafio: perseverar. É na oração, é no estudo, é na palavra, é na comunhão. Uma das minhas felicidades quando eu volto para casa é poder dizer à minha esposa: olha, fui e estou voltando com um capítulo de livro escrito, com algum projeto concluído, porque significa que nesse período de reclusão e obrigação de viagem, eu pude perseverar. Mas guarde essa palavra, irmãos, porque ela representa o nosso desafio. Perseverar. Mas sigamos um pouco, porque agora chegamos ao ponto de entender e separar definitivamente o que são as nossas atividades, as nossas preocupações, a nossa ocupação com a satisfação das necessidades da igreja, do nosso próximo, e o que é o ativismo. Irmãos, eu vou tomar do cenário político algumas explicações para que nós entendamos bem. De vez em quando nós abrimos as notícias e está lá explicado para nós: ativistas fizeram isso, ativistas fizeram aquilo. E eu comecei a observar, e eu penso que seja por isso que certos grupos têm tanto medo da liberdade de informação que corre na internet. Quando nós olhamos na capa do jornal, na capa do site noticioso, lá na revista de informação, a foto dos ativistas. É só isso o que eles têm para mostrar, aquela foto. Irmãos, conforme é claro, e quem quiser pesquisar vai encontrar isso em abundância na internet, estes grupos se mobilizam, às vezes são 10, às vezes são 5, às vezes é 1. Fazem um barulho grande, montam um cenário, pintam o rosto, pintam o chão, se descabelam, uns se acorrentam aos carros, outros se prendem aos postes, outros ameaçam tacar fogo no próprio corpo. Fez a foto? Desmontou-se o circo. Isso é o ativismo. O ativismo é discurso, mas não é pregação. O ativismo é pose, mas não é vida. O ativismo é barulho, mas não é produção. O ativismo tem som, mas não tem conteúdo. E por mais que o exemplo político seja reconhecido por todos nós,
talvez nós não consigamos mais enxergar que dentro da casa do Senhor, ou dentro dos nossos lares, mas em qualquer atividade em que deveríamos nós buscar a comunhão, talvez já tenhamos cedido ao ativismo faz muito tempo. Eu não ousarei dizer de forma alguma que estamos nós aqui entre os irmãos que vivem do ativismo e por isso somos todos hipócritas, irmãos. Eu torno a dizer, eu louvo a Jesus por esta igreja. Mas talvez nós nos envolvamos no ativismo sem perceber. Como saberei eu que estou envolvido no ativismo? Todas as vezes em que eu agir como se eu fosse o corpo, só eu fosse corpo, eu estou envolvido no ativismo. Quero ler para os meus irmãos Romanos capítulo 12, versículo 4 a seguir. Porque assim como em um corpo temos nós muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muito, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação. Se é exortar, haja dedicação à exortação. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. A partir do momento em que eu passar a agir como se fosse eu o corpo, esquecendo-me eu de que só sou corpo quando associado aos meus irmãos, eu estou em ativismo. Na hora em que isso acontece, meus irmãos, por imediato, eu deixo de enxergar aos meus irmãos. E pior do que isso, eu deixo de contemplar ao Senhor Jesus nas coisas que eu estou fazendo. Uma das dificuldades, dos desafios, dos incômodos que nós temos ali na etade, irmãos, é exatamente este: deixar que lá, onde é o lugar em que, apesar de fazermos a obra do Senhor, cada um dos funcionários ali também recebe o seu pão cotidiano. Lá onde estamos fazendo a obra do Senhor, mas precisamos recolher os impostos. Estamos fazendo a obra do Senhor, mas temos que pagar as guias do INSS. Estamos fazendo a obra do Senhor, mas temos que enviar a taxa sindical todo mês para o sindicato dos professores. Onde estamos fazendo a obra do Senhor, mas temos que calcular quantos quilos de papel para imprimir os livros. Fazemos a obra do Senhor, mas aí precisamos nos ver com os códigos de programação. Fazemos a obra do Senhor, mas não podemos deixar faltar na sala de aula o giz, no banheiro o papel higiênico, na cozinha o detergente. De repente, irmãos, nós estamos fazendo tudo, menos a obra do Senhor. Cuidando de todas as urgências, menos do que é importante, que é a obra do Senhor. Nossa oração, a que eu faço, aquela que eu ensino aqueles irmãos a que façam em seus departamentos, é que todos os dias de manhã peçam ao Senhor, dizendo: Senhor, que eu enxergue a Ti, que eu faça pelo Senhor, que eu não me perca no meio do que eu estou fazendo, inclusive dessas obrigações das quais eu não posso me livrar. Caso contrário, irmãos, nós deixaremos de agir como corpo, deixaremos de agir em favor de Cristo e passaremos a nos envolver apenas pelo ativismo. Quem chega num lugar onde estão os ativistas tem a impressão de que está tudo indo bem. Meus irmãos, como eu gosto de brincar em casa, brincar, mas falando sério, né? Brincar em casa dizendo para a irmã Ana, a igreja evangélica do flash do Instagram é uma bênção, meus irmãos. Todo culto na igreja evangélica do ministério do Facebook, rapaz, o fogo cai. Todo culto lá é Atos capítulo 2. As fotos não são assim? São.
chegamos a estes perfis e nós temos a impressão de que tudo está indo maravilhosamente bem. Mas se vamos assistir, participar de um culto localmente, aí nós percebemos que tudo é pensado, tudo é maquinado, tudo é orquestrado, os irmãos da mídia têm certas orientações. Num culto desse você não pode chorar, não pode soluçar, porque você atrai o fotógrafo da mídia igual o açúcar atrai as formigas para as fotos, para as imagens. Também isso é ativismo. Mas, irmãos, eu preciso dizer, e repito, não tem problema nenhum com as redes sociais, não. Elas fazem parte das nossas obrigações, inclusive evangelísticas, mas elas não são a essência. Elas não são o propósito. Elas não são o motivo. Quem chega na imagem onde estão os ativistas, fica certo de que está indo tudo muito bem. Mas, irmãos, a partir do momento em que perdemos de vista quem somos no corpo, perdemos de vista que Cristo é o cabeça deste corpo, não fazemos mais nada por Jesus. Fazemos tudo por causa do número, da estatística, da foto, da imagem, nada mais por causa de Jesus. E eu mesmo tenho um lugar no corpo. É o que está escrito aqui, Romanos capítulo 12, versículo 4. Mas eu não sou o corpo, eu sou membro com os meus irmãos. Eu tenho um lugar no corpo. E eu preciso operar em razão desse corpo, funcionar com este corpo. Os meus irmãos conhecem, certamente já louvaram a Jesus com hinos do pastor Vitorino Silva. Pastor Vitorino Silva, irmãos, creio que todos aqui saibamos disso, não tem o braço direito. E aí, nas fotos, nem dá para perceber direito, porque ele usa uma prótese. Há muitas décadas o pastor Vitorino usa uma prótese. Como ele é um homem de pele amorenada, quase do tom dos indianos, a sua prótese também é da mesma cor da pele. Irmãos, ele usa aquilo há décadas. Às vezes ele está em algum lugar e aí para descontrair, para causar espécie, ele diz, estou cansado, abre a manga da camisa e arranca o braço fora. Mas ele pode, porque aquele braço não é Vitorino, aquele braço é prótese. Pode ficar colado no corpo dele décadas e nunca será corpo, só será prótese. Enquanto estivermos nós no ativismo, jamais seremos corpo, porque jamais atuaremos nós em razão da necessidade. A prótese é feita para quê, irmãos? Para aparecer. Assim como o ativismo. Mas e o braço é feito para quê? Para funcionar. As melhores próteses são aquelas bem modernas, articuladas, elas podem pegar um copo, podem levar comida à boca, mas no final das contas elas não passam de uma bela prótese, daquela chamada igreja vistosa. Nós conhecemos a igreja invisível, conhecemos a igreja visível, mas, irmão, a igreja ativista não é nem a invisível, nem a visível, é a igreja vistosa. Ela é aparecida, ela é exibida, ela gosta de se mostrar. E nós não poderíamos ser assim, porque nós somos corpo. Segundo ponto, eu sou corpo e eu tenho o meu lugar, mas em segundo lugar, a minha função é dada pelo cabeça do corpo. Oh, meus irmãos, é Jesus que me diz o que eu vou fazer. Eu com 17 anos de idade, perdido, não quero mais tocar. E aí o que Jesus manda dizer? Você faz o que a igreja precisa. Não é o que você quer. E se eu faço aquilo que o Senhor Jesus determina, irmãos queridos, eu estou atuando em favor do corpo. Terceira coisa, se eu estou no corpo, então o próprio corpo me protege. Que coisa boa é saber isto. Que coisa maravilhosa é saber isto. Eu voltei da última viagem, irmãos,
com uma dor aqui do lado, mas, rapaz, ainda está doendo, já vai uns 4 dias já, porque eu fui para um hotel que a cama não era boa, irmãos, ou cama ruim, e eu percebo que o meu regime está dando certo, eu estou engordando cada vez mais, então, aquele colchão duro não me fez bem, mas, irmãos, como eu tenho cuidado desse lado aqui, porque aqui está doendo, então eu ando com o braço aqui para ninguém esbarrar, de vez em quando eu faço um carinho em mim mesmo aqui, porque está doendo, às vezes eu estou cansado de fazer carinho, digo, mana, faz um carinho aqui você na minha costela, ela não fez, porque o corpo é meu, eu tenho que cuidar do meu corpo. Irmãos, se estamos no corpo, nós somos protegidos pelo corpo. Os ativistas não protegem, eles só discursam. Mas quando há a comunhão, eis que nós nos relacionamos e nós protegemos. Quarto, as coisas que eu faço, e eu acho que aqui é que o negócio pega um pouquinho para nós. Se é para o corpo, precisa ser benéfico para o corpo. A palavra do Senhor nos ensina assim, que estando nós no corpo, somos membros uns dos outros. Eu preciso fazer bem ao corpo. Se eu não fizer, é porque eu não sou uma parte saudável do corpo. Posso ser uma doença. Posso ser uma dessas células malignas que se vão multiplicando e causam doenças terríveis. Se eu não cuido do corpo e não faço para o corpo aquilo que é bom, mesmo que aparentemente eu seja parte deste corpo, eu estou enfermando o corpo. As minhas ações precisam ser benéficas para o corpo. O que significa que para não agir como agem os ativistas, que para não agir como agem os egoístas, para não agir como agem as próteses, eu preciso estar alinhado com o dono do corpo, o cabeça do corpo. João, capítulo 15, versículo 4, nos diz assim: estais em mim e eu estou em vós, como a vara de si mesmo, que não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Logo, para que eu haja em benefício do corpo, preciso estar alinhado com o cabeça do corpo. Irmãos queridos, não decida você o que é que o corpo está precisando. E nós somos muito ágeis para os diagnósticos, não somos? Somos, irmãos. Eu fui fazer uma bateria de exames e algumas consultas no final do ano passado, ajudado pela irmã Amanda. Irmã Amanda me recebeu no consultório, me passou os exames, depois eu voltei lá, ela disse, olha pastor, de um modo geral tudo bem, mas isso aqui precisa de atenção, isso aqui também. Eu já saí de lá, meus irmãos, com as coisas que ela me listou, memorizadas, no carro, já entrei lá no Google, escrevi tudo e voltei para casa achando assim, muito bem, eu já sei resolver os problemas. O Google falou, então eu já sei o que fazer. Nós somos muito ágeis para os diagnósticos, muito ágeis para sugestões de tratamento. Nós olhamos a casa do Senhor e dizemos, mas tudo isso está errado. Tal pregação não é boa, aquele louvor não é bom, aquela postura de determinado obreiro não é favorável. Se eu fosse Jesus, eu faria assim. Não sei porque que Jesus ainda não tirou aquela pessoa de lá, não sei porque que o Espírito ainda não derrubou tal pessoa dali. Irmãos, como nós somos rápidos para dar diagnóstico e exigir soluções. Porém, nós devemos nos contentar e nos satisfazer com aquilo que o dono do corpo decide fazer. E, irmãos, se eu tentar arrancar o joio, os irmãos sabem que eu vou derrubar muito trigo saudável. Agora, o dono da ceifa, este tem uma mão habilidosa, inclusive furada.
Este tem uma mão habilidosa, inclusive com cicatrizes. Este tem uma mão amorosa, que inclusive sofreu lacerações, e a sua mão é precisa, e na hora certa ele vem e arranca o joio e não estraga o trigo. Preserva o trigo e despreza o joio, mas ele pode, e eu não. Eu sou corpo, eu faço o que Jesus manda. Eu sou corpo, eu não tenho remédio para este corpo, eu preciso do remédio que o Senhor Jesus tem para me dar. O meu diagnóstico, e que sejamos bem sinceros nisso, envolve a minha condição também, porque se esse corpo está doente, eu também estou. Se esse corpo está enfermo, eu também estou. Se há problemas neste corpo, esse problema é meu também. Mas deixemos que o Senhor cuide deste corpo. Assim, irmãos, para que nós não incorramos no egoísmo, no ativismo, na busca pela foto, pela imagem, pelo barulho, mas não tenhamos nós nem o trabalho, nem o conteúdo, nem a pregação. Nós devemos fazer exatamente o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, 26. Que fareis, irmãos? Ora, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, e que se faça tudo para a edificação. O que nos livra desta prática do evangelho ativista, egoísta, o evangelho das aparências, é nos preocuparmos com a edificação do corpo de Cristo. Se o corpo é edificado, eu sou também. Se o corpo é abençoado, eu sou também. Se o corpo é cuidado por Cristo, eu sou também. Se no corpo eu exalto ao Senhor, a minha adoração sobe também. Se no corpo eu venho e trago a boa palavra, a boa doutrina, a boa explanação, também o meu trabalho servirá para alguma coisa, para o Senhor que é dono do corpo, que é cabeça dele e que é o próprio dono desta seara. Tudo para a edificação. Irmãos, comecemos hoje, então, que eu sei que os meus irmãos já fazem, a intensificar esta pergunta ao Senhor Jesus. Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? Irmãos, veja bem, não é perguntar, Jesus, o Senhor precisa do quê? Porque precisar, Jesus não precisa. Senhor, o Senhor quer que eu faça o quê? E o Senhor terá para nós resposta. Nas últimas semanas lá em casa, por algumas vezes eu tive alegria, irmãos, e para mim foi uma alegria poder ouvir a Amy perguntar, o Estevão indagar, o que é que Jesus quer de mim? E eu tenho dito a eles, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos ficar atentos, Jesus vai responder. Irmãos, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o que quer que o Senhor Jesus mandar, façamos, irmãos. Para a igreja primitiva, durante um certo período, o Senhor Jesus disse, fica e ora. Depois ele disse, ora e vai. Para nós, não sei o que é que o Senhor Jesus mandará. A questão é, o que ele mandar, isso nós faremos. E assim nós serviremos ao nosso Senhor. Eu quero terminar essa exposição dizendo aos meus irmãos algo. Eu tinha 17 anos e o meu pai nos houvera chamado em casa, a minha irmã e a mim. E ele tinha dito algum tempo antes, ele falou, olha, vocês se apliquem aí, estudem bastante, eu não vou exigir que ninguém trabalhe até terminar o segundo grau. Até vocês terminarem o segundo grau, papai cuida. Pois cada um vai dar seu jeito aí de estudar, pagar a sua faculdade. Mas, irmãos, deixa estar que a faculdade da minha irmã, meu pai pagou, a minha não, né? Mas é um assunto que agora não dá mais para resolver com ele, que ele já está com Jesus. Mas, quando eu estava ali, terminando o segundo grau, eu estava aflito, porque eu sabia que eu precisava fazer faculdade.
ia ter que me virar com as mensalidades. E eu estava preocupado, falei, Jesus, eu não consegui um emprego ainda. Eu tenho uns colegas meus que eu não sei como, já arrumaram um emprego, foram mandados embora, já estão no segundo, tem uns que já foram mandados embora do segundo, já estão no terceiro, e eu nem o primeiro não consegui. E aí eu fui orar, meus irmãos, numa madrugada, às 3 da manhã, eu saí da minha cama, dobrei os joelhos e eu fui orar. E naquela época nós morávamos lá no Rio de Janeiro. Meu pai trabalhava na CPAD, então eu fiz aquelas orações que a gente faz quando quer ensinar Jesus o que tem que fazer, não é? Então eu falei, Jesus, oh meu Senhor, eu queria trabalhar para ti, Jesus, porque eu estava pensando, me leva lá para a CPAD, Senhor. Eu queria trabalhar, Senhor, que o meu esforço profissional fosse teu, insistindo assim para ver se Jesus entendia o que eu estava pedindo, né? Senhor, eu queria que o Senhor fosse o meu patrão, Deus. Irmãos, passou o tempo, nada de CPAD, nada de conseguir essa porta aberta pela qual eu houvera orado, só que Jesus ouve as orações. 7 anos depois, eu sei que é uma quantidade de anos sugestivos, mas não quer dizer nada, mas foi 7 anos, mas foi coincidência. 7 anos depois, eu me vi aqui na rodoviária velha de Campinas, no dia 16 de novembro de 2004, vindo trabalhar na ETAD. Foi o meu primeiro dia de trabalho ali. No final do dia, a irmã Meire Lácios, que cuidava do RH, me chamou para entregar a minha carteira na minha mão, agora assinada. Quando eu abri a carteira e li, eu me lembrei daquela oração, na qual eu houvera dito, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu patrão, o meu empregador. Porque lá no campo onde estava escrito empregador, eu li Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Olha aí, Deus assinou a minha carteira de trabalho. Irmãos, o importante daquela oração, apesar da minha esperteza, né? Oh, Jesus, vê se faz o que eu estou pedindo, é que eu me coloquei à disposição do Senhor. E o Senhor tinha um plano para mim. A nossa oração é esta: Senhor, o que é que eu preciso fazer? O Senhor quer o que de mim? Irmãos, tem trabalho para todo mundo na seara do Mestre. Não falta trabalho. Falta é obreiro, né, pastor? Mas trabalho não falta não, irmãos. E se nós nos envolvermos com a necessidade do reino, nós não cairemos na armadilha do ativismo. Seremos obreiros úteis para o nosso Senhor. Eu quero orar com os meus irmãos e assim devolver a palavra ao nosso pastor. Ponhamos-nos em pé por alguns breves instantes. Meu Senhor, agradeço a Ti, Senhor, e louvo o Teu nome, na companhia dos meus irmãos e na Tua presença, ó Pai, porque esta noite, Senhor, temos louvado o Teu nome, falamos com o Senhor em oração, tiramos período de joelhos para falar contigo, e agora, ó Pai, nós, encerrando esta exposição da palavra, Senhor, depois de meditarmos na Tua palavra, fazemos esta oração: o Senhor quer que façamos o quê, Senhor? O Senhor quer que façamos o quê? Pai querido, nos abre os olhos para quais sejam as necessidades ao nosso redor. E pelo Teu Espírito, porque se não for por Ele, não conseguiremos, Senhor. Nos faz perseverar, insistir, Senhor, porque resta só um pouquinho de luz neste dia. Logo vem a noite, não poderemos trabalhar, ó Pai, mas enquanto em nós houver vida e enquanto for oportuno, nós faremos a obra do Senhor. Assim, ó Pai, nos esforça, segundo a Tua bondade e a Tua vontade, para que sejamos úteis a Ti e à Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.